Beleza? Então, o que eu fiz? Só criei aqui esse arquivo, né? E fiz o commit. Agora, se eu der um git log aqui, por exemplo, vocês vão ver que quem fez esse commit foi a Serafina, tá? E não a minha configuração global. Agora, isso vai alterar em outros lugares? Essa é a questão. Não vai. Se eu entrar agora aqui no repo 2, vamos dar um git log. E olha só que legal, quem fez esse arquivo foi a Jaqueline, então ele pegou aqui o global. Se em algum momento vocês precisarem, né, usar um outro usuário de Git para poder fazer os seus commits, como eu fiz aqui no repo 1, você pode simplesmente nessa pasta dar os comandos de config sem o -- global e aí você vai conseguir esse resultado aqui. Fala, Dev, beleza? Jaqueline aqui e hoje eu vim sozinha aqui para responder as perguntas do PR. Olha, o meu gatinho já tá ali cheirando meu patins, né? Vocês devem perceber que hoje a iluminação tá um pouco diferente, né? Apesar de eu estar aqui no meu ambiente comum de gravação, mas faz algum tempo que eu cheguei do parque, né? Fui dar um rolê lá de patins e meu gatinho, que sempre fica aqui me acompanhando, resolveu dar um oi. Bom, gente, hoje é a 50ª edição do PR. É 50ª mesmo que fala? Como é que é número ordinário? É número ordinal. É 50º mesmo. Essa é a edição 50ª, 50, que é o número perfeito, um número redondo, e aí resolveram me chamar. Não, brincadeira, não tem nada a ver, é só uma feliz coincidência. Mas, gente, já estamos com 50 vídeos de PR. Isso é muito PR, é muita dúvida que a gente conseguiu responder. E eu fico muito feliz por estar aqui respondendo a dúvida de vocês. E afinal, se você quiser mandar uma dúvida pra gente, é só comentar #PR nos nossos vídeos e mandar a sua dúvida aí. E você pode mandar as dúvidas lá nos roots, mandar as dúvidas nos code drops, que nós, educadores, né, a gente vem aqui responder pra você. E, em especial, se você quiser perguntar lá nos meus vídeos, eu estarei aqui de novo pra poder responder dúvidas. Bom, vamos lá, vamos já começar, que eu estou ansiosa pra responder uma dúvida. Então, a primeira pergunta foi feita pelo Cássio Santos. Ele mandou lá no PR Mike Jack. Ele, inclusive, mandou um #podcast aí. Fica a dica, pessoal da Rocket. Maicão e Jaque. Pessoal, eu tenho um grande problema. Sou formado em SI, creio ser Sistemas da Informação, mas não estou conseguindo desenvolver minhas hard skills. Já assisti vários vídeos, cursos, mas quando eu tento fazer algo sozinho, sempre empaco. Não consigo sair do lugar e pensar no todo. Cássio, muito obrigada pela sua pergunta. Hard skills, galera, para quem não sabe, são as habilidades técnicas, né? No caso, a gente tá falando da habilidade de programar. Beleza? Então, Cássio, primeiro de tudo, já fica tranquilo, porque todo programador já teve muita dificuldade no início de iniciar um projeto, de começar um projeto sozinho, de pensar em como estruturar o projeto sozinho. E eu trago algumas experiências aqui que eu vejo de alunos, que eu vejo do pessoal da comunidade também, de quando tá começando o primeiro projeto ali sozinho, que é querer estruturar tudo desde o início. E aí é onde mora uma enorme pegadinha, porque quando você já tem anos de mercado, quando você já tem uma grande experiência, é muito comum você já falar assim, beleza, eu tenho que criar tal coisa. Ah, então essa tal coisa eu já vou pôr em um outro arquivo, já vou separar uma função, já vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas quando a gente tá começando e não tem essa expertise, não tem essa experiência que você ganha com o tempo, ganha com prática, o ideal é você simplesmente começar. Quando a gente tá fazendo as maratonas aí na LW, se você olhar lá as trilhas que eu dei, você vai perceber que eu sempre falo muito de objetivo, porque é algo que me ajuda muito e foi algo que me ajudou a sair desse estado de empacado aí que você estava e que eu já me encontrei. Então, o que eu penso? O que eu tenho que construir? Vamos supor que é uma calculadora. Qual que é a função da calculadora? É receber, por exemplo, 2 números e fazer uma operação matemática, certo? Então, o que eu penso primeiro? Qual que é o meu objetivo? É receber 2 números. Beleza. Então, eu vou programar para receber 2 números. Vamos supor que é em Node. Então, eu vou criar um arquivo .js, que não me importa o nome do arquivo. Não vou criar um servidor para poder rodar ele bonitinho no Express. Não. Eu só quero rodar ele em Node. Então, primeiro de tudo, vou dar o npm init, vou criar um arquivo qualquer .js e vou fazer ele receber 2 números. Se ele vai receber da melhor forma, não sei. Talvez ele não receba da melhor forma. Ele receba ali de um jeito bagunçado no código.
E não tem problema. Esse é o pulo do gato. Não tem problema nenhum. Beleza, recebi os 2 números. O que eu tenho que fazer com eles agora? Eu tenho que fazer uma soma. Então, faz a soma. Esse é o nosso objetivo. Beleza, ele tá recebendo os 2 números e ele tá somando. Agora eu tenho que colocar outras operações. Por exemplo, subtração. Beleza. Jaque, mas como é que o usuário, né, vai escolher se é soma ou subtração? Precisa de um menuzinho para ele poder escolher? Beleza, então agora o nosso próximo objetivo é fazer o menuzinho. Você fez o menu. A partir do momento que você for colocando todo o código dentro desse arquivo, você vai começar a sentir naturalmente uma necessidade de organizar. Certo? Por quê? Você, por exemplo, vai criar um switch lá e vai colocar mais, menos e todas as contas. Vai ficar muito grande, vai ficar muito bagunçado, você vai falar assim, pô, eu queria melhorar isso aqui. Aí vamos supor, você pode separar em funções, aí você pode começar a separar em arquivos. Se você for guardar essas operações num banco de dados, aí você vai começar a pensar em conectar um banco de dados. Entende como a coisa ela vai ganhando forma naturalmente? Porque quando a gente está começando, a gente sempre quer fazer toda aquela estrutura de arquivos e de pasta gigante, tudo muito bem elaborado. E aí é onde mora o perigo, né? O perigo não. Me fugiu a palavra. A pegadinha? Enfim. Bom, quando você começa a programar num arquivo só e você vai fazendo o negócio funcionar, porque o teu objetivo é funcionar, aí você vai começar a sentir essa necessidade de ir separando, de ir organizando e de ir crescendo o projeto. Então pensa, no que você quer montar? Qual que é o seu primeiro objetivo? Seu primeiro objetivo é iniciar o projeto. É em Node, então você vai dar um npm init. É em React, você tem que dar o comando para iniciar o projeto em React, certo? Então começa de pouquinho em pouquinho, certo? De step by step. A próxima pergunta é do Theo. Ele mandou essa dúvida lá no Root 4, comandos básicos para iniciantes no terminal. Ele falou o seguinte: olá, Jaqueline, sou iniciante no Linux e tenho aprendido bastante com você. Uma dúvida a qual não consegui encontrar resposta. Instalar o Git é obrigatório? Mesmo se minha intenção for me tornar um sysadmin não desenvolvedor? Abraços e obrigada. Theo, sua dúvida é bem legal, porque quando você fala de obrigatoriedade, eu acho que você traz um peso muito grande. Um desenvolvedor não é obrigatório ele ter o Git instalado, né? A não ser que ele trabalhe numa empresa que use o Git, né? Porque tem outras soluções. Eu particularmente gosto mais da do Git, mas não é obrigatório, né, ele ter instalado, a não ser que super a empresa peça. Como sysadmin, eu acho que eu posso trazer essa mesma resposta. Obrigatório? Não é. Mas vai te ajudar? Vai. A empresa que você tá talvez peça para você ter o Git instalado? Talvez peça. Por quê? Pensando em usar o Git com o GitHub é uma plataforma onde a gente sobe muito código open source, né? Então, por exemplo, se você quer trabalhar com uma ferramenta que está sendo desenvolvida agora, e é uma ferramenta que vai te ajudar no seu trabalho de sysadmin, você pode usar o Git para poder manter, né? Para poder baixar aquele código, baixar aquele projeto e manter ele atualizado. Porque vamos supor que ele não tem um instalador daquele projeto, né? Ele só tá criando e subindo lá. Pode te ajudar nisso. Você mesmo não querendo ser um desenvolvedor, você pode acabar criando soluções e subir isso no Git para compartilhar com outras pessoas sysadmin. O GitHub eu vejo que é a melhor forma de você compartilhar código. Porque pensa comigo, se você ficar enviando um projeto inteiro, .zip por aí, não é funcional. Então o GitHub ele vai te ajudar muito e o GitHub usa Git. Então se você quiser usar essa versatilidade, você vai ter que ter o Git instalado. Mas assim, fica tranquilo com essa questão de obrigado. Por quê? Depende de quando você sentir necessidade. Se até agora, no momento, como sysadmin, você não sentiu essas necessidades, então quer dizer que não precisa, certo? Agora, vai chegar um momento que você vai falar, putz, acho que eu preciso, né, do Git ali para poder fazer alguma coisa com o GitHub ou com o Bitbucket, GitLab, alguma outra ferramenta, algum cliente que eu preciso atender, eu vou precisar ali do Git para fazer alguma coisa. Aí vai ser obrigado, certo? Então, posso dizer aqui que, em minha humilde opinião, não é obrigatório você ter o Git instalado em nenhuma área de tecnologia, mas ele pode te ajudar muito e em algum momento você pode sentir necessidade dele. Então, assim, não se sinta obrigado, mas todo conhecimento é bom, né? Então, se você tiver conhecimento de Git, vai te ajudar bastante. Isso eu posso garantir. Próxima pergunta é do
Acho que é informe aí. Ele mandou lá no Root 10, onde a gente falou de stash, amend e reset, que são funções de Git, né? Ele falou o seguinte: olá, Jaque, qual a diferença entre Git reset e Git revert? Parabéns pelo vídeo. Ah, muito obrigada. Então, essa é uma dúvida bem legal de você ter trazido aqui. Vou gostar bastante de falar sobre isso, porque é uma dúvida que geral tem quando tá trabalhando com reversões de commit. Qual que é a diferença do reset e do revert? Ambos são pra gente trabalhar com commits que foram feitos e a gente quer mudar alguma coisa ou quer tirar todas aquelas alterações de um commit específico, né, de um commit antigo. Antigo que eu digo do último que eu fiz pra trás já é antigo, tá? Então vamos lá, primeiro do Git Revert. O Git Revert, ele não vai mexer na linha do tempo dos seus commits. Vamos supor que eu acabei de criar um projeto e eu criei 4 commits, certo? Subi lá pro GitHub, por exemplo. Eu tenho 4 commits na minha linha do tempo, certo? Beleza. Se eu der um Git Revert para esse segundo commit aqui, ele vai criar um 5º commit, certo? Revertendo o que foi feito lá no segundo commit. Entendeu? Então, Git Revert, ele não vai alterar os commits que foram feitos. Ele vai criar sempre um novo commit com as alterações daquele commit que você quer mexer. Então, a regra no Git Revert é: commit feito é commit que vai existir para sempre. É isso, o Git Revert, ele sempre vai criar um novo commit para você poder reverter o que você quiser reverter. Agora, o Git Reset é diferente. O Git Reset é até interessante eu colocar um ponto de atenção bem grande aí pra vocês, porque você tem que tomar muito cuidado quando você estiver mexendo pra você acabar não resetando commits que não devem ser resetados. No mais, é assim, deu um Git Reset sem querer, só não dá checkout, beleza? Simples assim, mas vamos lá. O Git Reset, ele vai resetar um commit. Se o Git Revert não mexe na linha do tempo dos commits, o Reset mexe. Então, se eu tiver 4 commits lá, né? Iniciei o meu projeto, fiz 4 commits. E eu der um Git Reset no último commit aqui, esse último commit, ele deixa de existir na árvore do Git. Então, vai ficar apenas 3. Claro, né, que quando você dá o Git Reset, né, ele pega o conteúdo desse commit, traz aqui para o seu espaço de trabalho atual para você poder mexer. Então, você não perde as alterações. Você pode mudar aquilo ali e acabar dando um novo commit com as alterações diferentes, com um commit um pouquinho diferente. Mas a ideia, a gente pensando aqui na linha do tempo do GitHub, né, do Git, quer dizer, é que o último commit aqui, ele deixa de existir, ele some. Então, se eu tenho um commit aqui com um hash 1234, ele some. O próximo commit que vier, ele vai ser um hash diferente, vai ser um commit diferente, mesmo se tiver o mesmo conteúdo dentro. Vamos supor que eu dou um git reset nesse commit aqui e subo um commit igual. Não entendi muito bem. Que susto! A minha Siri é meio louca. Então, você subindo esse outro commit aqui, né, o hash dele vai ser diferente, vai ser um commit diferente, mesmo contendo o mesmo conteúdo, beleza? Então, pensa o seguinte, se eu der um reset nesses 2 últimos, eu tô sumindo com esses 2 últimos commits, beleza? Eu até posso pegar o conteúdo que tava neles 2 e subir aqui em um outro commit, não tem problema, mas esses 2, eles deixam de existir. E aí, o porquê que eu falo que tem que ter uma atenção muito grande quando você estiver usando o reset? Porque vamos supor que eu subi um commit e você subiu um commit. E aí você vai lá e dá um reset no seu commit e no meu commit. Quando você dá esse reset, esses 2 commits, eles deixaram de existir. Se você alterar alguma coisa e subir em um novo commit, eu não tenho como saber, né, o que aconteceu com as alterações que eu fiz no meu commit. Se você mexeu nelas, o Git, ele vai deixar de ter o histórico das alterações que eu fiz, certo? Porque o meu commit, ele deixou de existir. Essa é a diferença do reset e do revert. Ambos eles servem para situações diferentes, né? Se você tiver no seu local aí, você acabou de fazer um commit, você fala, putz, fiz o commit errado, coloquei um arquivo no commit que não era para colocar, incluí ou não incluí alguma coisa que era para entrar nesse commit. Dá um git reset, ele vai voltar todos os arquivos, você arruma o que precisa e dá um commit de novo. Maravilha, resolveu tua vida. O reset. Certo? Agora, se você quer trabalhar em um commit, por exemplo, eu tenho os 4, né? Você quer trabalhar nesse segundo commit aqui, você dá um revert para ele não sumir aqui da linha do tempo do commit, certo? Então fica esse ponto de atenção e testa bastante, testa os 2 aí para você poder ver como eles se comportam, para você também sentir a necessidade de usar um ou outro nos probleminhas que a gente tem aí no mundo de desenvolvimento, né? Probleminhas que eu digo, problemas onde a gente resolve, né? A gente encontra as soluções.
A próxima pergunta é do Victor André. Ele mandou lá no vídeo de WSL2 o Root 8. Ele falou o seguinte: alguém sabe me dizer se tem algum problema ou algo que não vou conseguir fazer usando o WSL1? Eu não consigo usar a versão 2 no meu PC, depois de muito tentar descobrir que meu processador não suporta ele. Victor André, fica tranquilo, porque a experiência em si, ela é a mesma, porém você vai ter algumas limitações. Se a gente olhar no site da própria Microsoft, na parte de comparação de recurso do WSL1 para o WSL2, você vai perceber algumas coisas importantes que podem ter impacto quando você quer desenvolver usando o WSL, né? Por exemplo, o WSL2, ele traz o kernel do Linux por inteiro. Então, se você tentar rodar alguma coisa no WSL1 que peça muito do Linux, talvez não vá funcionar. Um grande exemplo é o Docker. Para você poder usar o Docker no WSL1, ele é um pouco mais complexo, você tem que fazer algumas configurações extras para que ele funcione bem. E ele tem um bug nativo, né, de que como ele funciona com o WSL1, que você não vai ter no WSL2. No WSL2 ele funciona muito melhor. Fora que no WSL2 a gente tem a questão de tempo e de recurso, né? Porque a VM do WSL2 ela é gerenciada. Então é uma VM mais leve, é uma VM que o Windows ele consegue ter um controle maior sobre como ela vai funcionar, sobre a performance dela. E isso é muito positivo, né? E no WSL1 você pode ter algumas limitações quanto a isso. Em questão de experiência, de você desenvolver com WSL, eu creio que você não vai perceber muita coisa não, tá? Você vai conseguir fazer tudo muito bonitinho, tudo funcionando ok. Você vai se deparar com alguns bugs, você vai se deparar com algumas configurações um pouco mais complexas do que seria pelo WSL2. Mas, como é a máquina que você tem atualmente, manda bala e testa. Agora, se for para eu poder te dar um conselho e se você tiver capacidade de hardware aí para fazer isso, eu sugiro você fazer um dual boot. Eu não sou muito fã do WSL1 por causa dos bugs e das limitações que ele tem, beleza? Agora, se você for desenvolver Node, por exemplo, você vai ter uma experiência muito parecida com o que a gente tem no WSL2, muito tranquilo. A próxima pergunta é do Heitor Magaldi. O Heitor falou o seguinte: olá, estou tendo problemas para integrar o Expo React Native com o WSL2. Ele não funciona nos meus emuladores e nem no meu celular. Se tiver algum conteúdo disso, poderia fornecer? Abraços e sucesso com o Root. Muito obrigada, Heitor. Cara, é o seguinte, eu vi muitos comentários de programadores React Native comentando lá no meu vídeo de WSL, falando que não funcionava, que não rodava nos emuladores, nem no Expo. E de fato, eu testei aqui por cima, fiz um aplicativo bem simplesinho para testar e não funciona, né? Eu pesquisei bastante a respeito, alguns artigos gringos também, e não roda, não funciona. Porém, tem uma solução que o pessoal tá colocando para quem realmente precisa usar o WSL2, que é usar o ADB. O ADB é o Android Debug Bridge. Ele vai fazer uma ponte para conseguir fazer o que tá no seu WSL rodar no seu celular, né? Então você vai instalar ele tanto no seu Windows quanto no WSL, conectar o seu celular via USB com o computador e aí você vai conseguir emular no seu celular. Na teoria parece bem simples, mas a configuração dele é um pouco chatinha. Se você precisar muito mesmo usar o WSL2, usa o ADB, que pode te ajudar aí para você conseguir emular no teu celular. Agora, minha dica: o WSL ainda não está preparado para isso, então eu te digo que a melhor solução ou é você programar nativamente no Windows ou é você fazer um dual boot e programar diretamente no Linux. Eu vi o pessoal realmente reclamando disso e que a produtividade, a performance, quer dizer, programando React Native com WSL também não é boa. E o ADB parece que ele é um pouco lento também. Então fica a dica, se você quiser, faz um dual boot ou programa diretamente no Windows. Infelizmente, a gente ainda não tá tão avançado assim no WSL, né, para poder chegar nesse ponto, mas fica aí o nosso pedido para a Microsoft. Estou aqui novamente no estúdio, só que agora já é noite, né? Minhas luzes já estão acesas, já está com mais cara de estúdio para responder algumas perguntas que eu recebi no Instagram. Então, a
Primeira pergunta, ainda sobre WSL, é do Cláudio Noro Júnior. Ele falou o seguinte: é necessário baixar novamente o Node no subsistema Linux para utilizá-lo no WSL2? Sim, na verdade, usando o WSL, você não precisa ter o Node instalado no Windows. Você instala ele apenas no Linux, apenas dentro do WSL. Por quê? Quem vai rodar ele, quem vai fazer o projeto funcionar, né, o Node que vai rodar, é o Node que está no WSL. Ele em nenhum momento faz uma requisição para o Node do Windows para ele rodar, beleza? Então você não precisa do Node instalado no Windows, você precisa apenas dele instalado dentro do WSL para ele poder rodar. E você vai poder usar o localhost no Windows normal. A próxima pergunta é sobre Git e foi feita pelo Thiago Ventura 85. Ele falou o seguinte: como faço para alternar a conta do GitHub pelo terminal? Essa é uma questão bem legal e eu vou mostrar na prática aqui para vocês. Então vou compartilhar minha tela. Eu tô aqui no meu terminal, inclusive eu estou dentro do WSL no Windows, certo? Eu criei essa pasta aqui, teste Git, para poder mostrar para vocês. Deixa eu dar um pouco mais de zoom. Aqui dentro eu tenho 2 repositórios. Então eu vou fazer o seguinte: o repositório 1 vai usar a minha configuração global e o repositório 2 vai usar outro usuário, beleza? Se você não sabe quais são as configurações global que você tem aí, né, o seu usuário e e-mail global, você vai fazer o seguinte: git config --list, e ele vai mostrar aqui para você. Então o meu usuário, né, o meu e-mail é o jaqueline.dev e o meu name aqui é o Jaque. Essa aqui são as minhas configurações globais, beleza? E aí, se eu entrar aqui no repo 1, vocês vão ver que ele tá vazio, tá? Eu vou iniciar o Git aqui, beleza? E vou dar um git config --list. Olha lá, ele tá usando aqui, ó, a mesma configuração que tá no global, beleza? Só que não é isso que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu rodar um git config --global user.name e passar aqui o nome do usuário, né? Se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, eu vou estar alterando a configuração do global, tá? Então, se eu rodar isso aqui e der um config list novamente, olha aqui o nome, ele alterou o global, beleza? Agora, se eu rodar a mesma coisa, só que sem o --, global, e aqui no lugar do user aqui, né, eu vou colocar outra coisa, eu vou colocar Serafina. Deixa eu dar um git config list. Olha só que interessante. Ele trouxe aqui para mim as configurações do global e aqui embaixo ele trouxe a desse repo, beleza? Então, vou rodar aqui, ó, git config user.email e vou colocar aqui serafina@gmail.com, certo? Se eu der de novo aqui um config list, apareceu aqui embaixo as configurações do meu local, beleza? Agora vamos fazer um commit aqui. Então eu vou criar aqui um arquivo qualquer, vou criar um index.js, certo? E vou commitar esse arquivo aqui. Então, git commit -m, vou colocar aqui arquivo qualquer, certo? Deixa eu dar um scroll aqui, né? Para vocês conseguirem ver aqui o que tá acontecendo. Beleza? Então, o que eu fiz? Só criei aqui esse arquivo, né? E fiz o commit. Agora, se eu der um git log aqui, por exemplo, vocês vão ver que quem fez esse commit foi a Serafina, tá? E não a minha configuração global. Agora, isso vai alterar em outros lugares? Essa é a questão. Não vai. Se eu entrar agora aqui no repo 2... vou iniciar... Opa, não entrei no repo 2, porque eu coloquei o nome da pasta errado. Vou iniciar o git aqui e vou dar um git config list. Olha só que interessante, a Serafina não existe aqui. Então, se aqui eu fizer a mesma coisa, vou criar aqui um index.js, vou commitar esse cara. Então, git commit -m. Tá? Deixa eu colocar aqui para baixo para vocês verem, tudo bonitinho, tá? Então, só criei o arquivo e comitei. Vamos dar um git log. E olha só que legal, quem fez esse arquivo foi a Jaqueline. Então, ele pegou aqui o global. Se em algum momento vocês precisarem, né, usar um outro usuário de Git para poder fazer os seus commits, como eu fiz aqui no repo 1, você pode simplesmente nessa pasta dar os comandos de config sem o -- global e aí você vai conseguir esse resultado aqui, né? Ele vai usar as configurações dessa pasta, tá? Dessa pasta, desse projeto aqui em específico. E aí em outros ele vai usar o global, certo? Espero
espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Eu passei o dia inteiro aqui vendo essas perguntas, me diverti bastante respondendo e espero que vocês mandem mais dúvidas. Então é só colocar a hashtag PR e mandar a sua dúvida aqui que a gente vai te responder. E se você mandar dúvidas lá nos meus roots, pode ser que eu apareça aqui de novo para poder responder, beleza? Mas antes de ir embora, eu tenho que confessar uma coisa. Tudo que eu respondi aqui hoje, um ser que falou para mim as respostas. Tudo que eu mostrei, nem fui eu que fiz. Quando vocês viram ali, parecendo que eu estava digitando, não era eu digitando. Eu estou aqui apenas para passar o conhecimento de um ser que está aqui do meu lado, que sempre me fala tudo que eu tenho que fazer, e eu vou apresentar esse ser para vocês agora. Então, este daqui é o Loki. O Loki é o melhor programador do mundo. Tudo que eu falo e tudo que eu faço aqui, na verdade, é ele que faz e só me usa aqui para poder passar o conhecimento, porque ele não gosta de aparecer, né? Mas olha só como ele é bonitinho. Bom, galera, eu vou ficar por aqui, eu vou lá dar petisquinho pro meu ser aqui e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!